Então, todo mundo animadíssimo para corrigir questões de formação de palavras. Deixa eu voltar esse microfone aqui, um pouquinho torto. Pronto. Agora ficou melhor. Senão fica chiando, batendo. Aí a menina fala, que bichada é esse microfone batendo em mim? Então, nós vamos corrigir questões de formação de palavras, importantíssimo, né? Porque senão você não tem um alinhamento da matéria. Então, olha lá, o que nós temos de formação de palavras? O Brasil está pertinho de resolver o caso. O sufixo empregado na palavra sugere. Bom, pertinho equivale a pertíssimo. Quer dizer que o Brasil está muito perto. Embora o sufixo seja de diminutivo, ele não conota tamanho, né? Até porque perto não tem jeito de ser tamanho, porque é um advérbio. Então, o Brasil está pertinho, quer dizer que ele está pertíssimo, ele está muito perto de resolver o caso. O sufixo empregado na palavra sugere intensidade. Então, quando eu penso nesse sufixo aqui, né, ele está definindo intensidade. Gente, o que essa questão está cobrando? Um aspecto semântico do processo de formação de palavras. Ela não está cobrando um conteúdo gramatical. Qual é o processo de formação dessa palavra? Se a gente estivesse perguntando qual que é o processo, seria derivação o quê? Sufixal. Então, se fosse qual é o processo, seria um processo de derivação sufixal. Mas não é isso que está pedindo, né? Então, a gente tem o radical perto, mais o sufixo aqui, né? Esse sufixo está indicando intensidade. Houve inadequação da descrição do processo em. Então, onde esse processo está errado? Televisão, radical grego mais latino, hibridismo. Ataque vem de atacar, regressiva. Emagrecer, esse vai ser o nosso errado, né? Eu tenho emagro, não. Eu tenho magrecer, não também. Então, quando eu penso emagrecer, a gente tem um caso de derivação que parasintética ou parassíntese. Se eu quero errado, né? Item errado, letra C. Desleal, des mais leal, derivação prefixal. Sim, uma derivação imprópria, houve mudança na classe apenas. Então, eu tenho mudança apenas na classe da palavra, derivação imprópria. Todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, é certo. Então, a gente tem que analisar todo mundo aqui, ó. Des, igual, idade. Existe desigual e existe igualdade. Logo, como eu posso fazer só com o prefixo e só com o sufixo, derivação prefixal e sufixal. Maioridade, o que acontece? Existem divergências quanto à origem dessa palavra, mas para a maioria dos autores, a gente tem maior mais idade, formando aqui uma composição por justaposição. Então, para a maioria dos autores, a palavra idade aqui, ela está dentro de maioridade. Então, para a maioria dos autores, maior mais idade, uma composição por justaposição. Inadequado, eu tenho adequado, inadequado. Posso considerar isso aqui uma derivação prefixal. In mais adequado. É um caso de derivação aqui, é um caso de derivação aqui, ó. Pressentir, pre, mais o S, que é uma consoante para ligar,
mais a base, que é sentir, derivação prefixal também. Injustiça, injusto, mais isso, posso fazer injusto, justiça, derivação prefixal e sufixal. O que acontece? Em todas as alternativas, a gente tem um caso de derivação, com exceção da letra B, maioridade, que a gente tem um caso de composição. E por que eu estou colocando para a maioria dos autores? Porque existem alguns poucos autores que consideram esse idade que está em maioridade como sufixo. Eu não acho que faz sentido, porque na palavra maioridade existe realmente a noção de idade. Então, a noção de composição ela é a mais aceita. Mas se você pegar, às vezes, gramáticos diferentes, você vai ver descrições da formação dessa palavra de maneira diferente. Isso quer dizer que a questão poderia, talvez, em regra, ser anulada. No concurso ela não foi, tá? Então, maioridade aí seria a nossa resposta. Maior, mais idade. Todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto, comunicar, fez comunicação. Isso significa que a gente tem um caso de derivação sufixal. Comunicar, fez comunicação. Isolar, fez isolamento. Derivação sufixal também. Isolar, fez isolamento. Dedicar, fez dedicação. Derivação sufixal também. Orgulho, fez orgulhoso. Opa, Flávia, derivação sufixal também. Essa questão aqui, ela tem seus agravantes. Deter, fez detenção. Derivação sufixal também. Aí a menina fala assim, então não tem resposta. Tem. Olha o que acontece. Quando o processo não é a diferença, a gente tem que olhar os elementos que compõem o processo. Ele pediu qual palavra é formada de uma maneira diferente. Então, vamos analisar o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho verbo formando substantivo. Verbo formando substantivo. Verbo formando substantivo. Orgulho, orgulho, substantivo, formando adjetivo, orgulhoso. Deter, verbo formando substantivo, detenção. Então, o que está acontecendo aqui? Meu problema não está na derivação sufixal, porque eu vi que todas eram. Meu problema estava na base, orgulho formando o quê? Orgulhoso. Nesse caso aqui, eu tenho uma derivação sufixal, só que as palavras envolvidas no processo eram de outras classes. Então, um substantivo formando um adjetivo. Então, aqui, ó, se o processo for o mesmo nesse tipo de questão, né? Se não houver diferenciação no processo, você deve olhar a classe da palavra primitiva e a classe da palavra derivada. Então, você vai confrontar aí a palavra primitiva com a palavra o quê? Derivada, fazendo o ajuste, né, de classe. Então, orgulhoso era o único caso que eu tinha um substantivo formando um adjetivo, beleza? Bom, na sequência, eu tenho um enunciado igual, só que outro raciocínio. Essa questão aqui, ó, teve muito aluno que ficou triste com essa questão, mas é uma questão boa.
todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto em gentil faz gentilmente. Feliz faz felizmente. Justo mais mente faz justamente. Triste mais mente tristemente. Fiel mais mente fielmente. Vamos analisar. Sempre eu tinha um adjetivo aqui, ó. E aqui formando um advérbio. Então, não era aqui. Ô, Flávia, então eu olhei o número de sílabas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, não era o número de sílabas. Era uma outra coisa, era um detalhezinho. Olha o que acontece. Quando eu penso, todas são formadas pelo mesmo processo, exceto eu quero a mais diferente aqui. Gentil é um adjetivo uniforme. Feliz é um adjetivo uniforme. Justo é um adjetivo biforme. Eu tive que colocar primeiro no feminino para conseguir fazer a adaptação. Justo, eu tenho que colocar no feminino, fazer justamente. Vamos fazer outros exemplos. Claro, vai fazer claramente. Lógico, vai fazer logicamente. Vamos supor. Rápido, vai fazer rapidamente. Então, olha o que está acontecendo. Esses adjetivos, quando eles são biformes, eles precisam ser colocados no feminino para formar a palavra de natureza adverbial. Então, adjetivos biformes, o que são adjetivos biformes? Justo, aí existe justa. Claro, existe clara. Lógico, existe lógica. Rápido, existe rápida. Então, adjetivos biformes precisam ser colocados no feminino para a formação de um advérbio. Desse advérbio terminado em o quê? Mente, beleza? Agora, se o adjetivo for uniforme, ó, basta acrescentar o sufixo. Então, adjetivos uniformes formam um substantivo pelo simples acréscimo do sufixo. Doce, por exemplo, docemente. Aí, triste, tristemente. Fiel, fielmente. Quer dizer, não muda, né? Feliz, felizmente. Então, adjetivos biformes precisam ser colocados no feminino. O único que é biforme é esse daqui, ó. Havia um adjetivo biforme. Então, Flávia, eu tive que olhar isso? Teve. Uniforme, uniforme, biforme, uniforme, uniforme. Então, justo, eu tive que pôr justa para fazer o quê? Justamente. Não é uma questão fácil, já vi essa questão em concurso 2 vezes. É uma questão, na verdade, bem malvada. Mas, enfim, vida que segue, né? Quem falou que a vida vai ser fácil, né, gente? Quem falou? Tem que buscar aí os melhores resultados. 6. Todas as palavras apresentam o mesmo radical, pertencem à mesma família etimológica,
Ou seja, são cognatas, exceto. Aqui, né, o enunciado foi super facilitador, porque eu prefiro isso aqui, ó. São cognatas. Porque são cognatas significa que elas pertencem à mesma família etimológica, significa que elas apresentam o mesmo radical. Aterrissar, parar na terra. Terremoto, terra, movendo, né? Terrorista vem de o quê? Terror. Então, aqui tem terra, aqui tem terra. Sem terra, logicamente, tem terra. Terrestre, terra. Terreno, terreiro. Só que terrorista vem de terror. Logo, não pertence à mesma família etimológica. Enunciado mais facilitado que esse tem não, tá, gente? 7. Olha o que a gente tem. O prefixo de imprescindível difere semanticamente de. Então, quando eu penso o prefixo de imprescindível, ele está com a ideia de negação, né? Que não é prescindível. Incomum, que não é comum. Imigrante, que está dentro. É esse. Irregular, não é regular. Uma questão de semântica, né? Desnecessário, que não é necessário. Então, a nossa palavra aqui vai ser imigrante, que está dentro. Vou tomar uma letrinha aqui. Imergir também, né? Movimento para dentro ou para baixo. Então, a ideia do I de imigrante não é a mesma do I de imprescindível. Portanto, é a única palavra que semanticamente tem um elemento mórfico diferente. A palavra abaixo, que não segue o mesmo processo de formação que as demais, é agressão. Agredir fez o quê? Agressão. Isso é uma derivação sufixal. Impor fez, por exemplo, imposição. Também eu tenho uma derivação que sufixal. Reprimir fez repressão. Família fez familiar. Derivação sufixal. Des mais gaste. Temos uma derivação prefixal. Letra E. Depois, assinale a alternativa cujo termo destacado seja um exemplo de derivação sufixal. Nem precisava ler tudo, né, gente? Você tem que usar só as palavras que estão aqui mesmo. Desprender. Prender fez desprender. Prefixo mais um radical. Desprender. Derivação prefixal. Utilizar, usar, a gente colocou o sufixo izar, né? Útil, utilizar. A gente tem radical mais sufixo. Derivação sufixal. Incidência, no caso, reincidência. Prefixo mais radical, derivação prefixal, erradicação. Então, você tem radicar e erradicar. Prefixo mais radical, radicar, né? Derivação prefixal.
Beleza? Então, quando a gente olha aqui o que a gente tem, eu quero um exemplo de derivação, o quê? Sufixal. Aqui tem prefixo, tinha que ser exclusivamente, seria melhor, né? Então, nossa melhor resposta aqui vai ser letra B, de bom continuar estudando. Depois eu tenho assim, ó, leia o trecho a seguir. Pelo desenho da missão, a identificação dos planetas usa um efeito chamado de trânsito. Em relação à formação da palavra destacada, ela é formada por um processo de derivação sufixal, identificar, pode fazer identificação, né? Acréscimo de sufixo. Então, a gente já sabe que é essa, derivação sufixal. Aí as outras não fazem sentido, né? Depois, observe o trecho seguinte. Se você fosse o soletrando do caldeirão do Hulk, que nem tem mais, né? A expressão o soletrando, nesse contexto, altera a classe gramatical da palavra o quê? Soletrando. Era um verbo, né? Passou a ser um substantivo. Então, o nosso caso aqui é de derivação o quê? Imprópria. Verbo passando a substantivo, a gente vai ter derivação imprópria. 90% das questões de formação de palavras, gente, vai trazer como conteúdo o processo. Às vezes, a gente encontra alguma questão de elemento mórfico, perguntando se o elemento é um prefixo, qual que é o sentido desse prefixo, quais são as palavras cognatas dentro de uma mesma alternativa, isso também pode aparecer, beleza? Então, vamos corrigir até aqui. Então, vamos continuar, né, gente? Que questão é que não falta? Estamos na 12ª questão, vamos lá. Tem que corrigir, né? Então, ó, em todas as alternativas, há um elemento mórfico indicando gênero. Então, essa questão aqui, ela está falando de desinência de gênero. Então, quando eu falo, por exemplo, francês, francesa, eu tenho um elemento de gênero. Imperador, imperatriz, eu tenho uma desinência de gênero, ou um elemento mórfico indicando gênero, pelo menos. Se não é um azinho, é um elemento mórfico, beleza? Ator, atriz. Então, isso aqui é um feminino. Existe um elemento mórfico indicando gênero. Barão, baronesa. Oficial, eu sei que é um pouco estranho, mas realmente esse feminino é aceito. Oficiala. Então, oficial, oficiala. Femininos de cargos públicos, gente, são gramaticalmente dados em A. Então, oficial, oficiala. É correto isso. Embora, por exemplo, muitos manuais, principalmente os manuais militares, tragam que o ideal seria, dentro desse cenário, usar como comum de dois gêneros, o oficial e a oficiala. Então, o oficial, a oficiala, está correto. O oficial, a oficial, que seria você usar como comum de dois gêneros, também é aceito na norma. Isso acontece também com a palavra presidente, que a gente pode falar o presidente, a presidente, e podemos também, a despeito de questões políticas, tire isso fora, é só a gramática aqui, ó. O presidente, a presidenta, existe. E não foi a Dilma que inventou, não, tá? Porque às vezes quando eu vejo o povo falando assim, não, isso é coisa de não sei o quê. Não, isso tem nada a ver com nada. Isso já existia. Existem históricos da palavra presidenta na nossa língua no século XIX. Então, ela já existia e inúmeros manuais referenciados de norma culta trazem a possibilidade de presidente ser comum de dois gêneros, o presidente, a presidente, e também de ser biforme,
presidente, presidenta. Do mesmo modo, oficial pode ser comum de dois gêneros, oficial, a oficial, e também biforme, oficial, lá. Então, isso existe mesmo, tá? Não é uma invenção, não. Juiz, juíza. Beleza. Dentista, eu falo o dentista, a dentista. Consegue perceber que esse A não tem nada a ver com feminino? Esse A compõe um sufixo que indica profissão. Então, o elemento mórfico aqui é um sufixo que indica profissão. Manobrista, né? Então, o sufixo ista designa profissão. Beleza? Então, ele vai indicar profissão. Dentista, manobrista, ok? Então, em todas as palavras, a gente tem componente que marca gênero, com exceção da letra qual, gente? É de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. Assinale a alternativa em que houve composição por justaposição, composição, dois ou mais radicais. Por justaposição, o que quer dizer? Sem alteração fonética. Aqui, essa questão ela é maldosa pelo seguinte, às vezes o aluno olha rápido e ele pensa nas palavras com hífen, porque é muito comum na justaposição a gente ter hífen, só que não é sempre, a gente tem palavras derivadas com hífen, que é o que aconteceu aqui. Socioeconômico é justaposição, composição por justaposição. Sociedade, derivação sufixal. Né? Sociedade é o sufixo dade, né? Social mais dade. Contra-ataque, isso é prefixo, ó. Mais radical. Vice-rei, vice também é um prefixo, mais rei que é radical. Então, no caso da alternativa B aqui, ó, as duas palavras são derivadas prefixais. Caso de derivação prefixal. Biologia. Então, se eu tenho bio mais logia, são dois radicais. Radical 1 quer dizer vida, logia que quer dizer estudo. Fotografia, foto, luz, grafia escrita, dois radicais. Ambas formadas por composição, por justaposição. Que é isso que a gente queria, né? Então, essas duas são formadas aqui por justaposição. Assinale a alternativa em que houve composição por justaposição em todas as palavras do item. Compreender faz compreensível. Isso é um sufixo. Natureza, natural, mais um sufixo. Então, ambas derivadas sufixais. Beleza? Depois, 14. Em todas as alternativas, a forma verbal apresentou vogal temática. Ai, Flávia, o que é isso de vogal temática? De onde que esse povo tirou uma questão dessa? Pois é, vida não é simples, né? Então, o que é vogal temática? A vogal temática, ela une o radical, no caso dos verbos especialmente. E aqui a gente está vendo que tem verbos, né? A desinências. Desinências modo temporais ou número pessoais.
Vamos supor que eu tivesse um verbo lá assim, tipo, cantaríamos. Então, eu tenho lá assim, ó, cantaríamos. Cante é o radical. Iria e mos são desinências. Mos, desinência, número pessoal, está indicando que o verbo está na primeira do plural. Iria, uma desinência, modo temporal. Esse iria está indicando o quê, gente? Que o verbo está no futuro do pretérito do indicativo. E aqui eu tenho um azinho, ó, que está fazendo essa ponte. Ou seja, ele está ligando o radical às suas desinências. Isso é que a gente chama de vogal temática. Ela une o radical a desinências. Aqui é o meu radical. Então, ó, amavamos, radical. Desinência, modo temporal, está indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. E o mos está indicando que o verbo está na primeira do plural. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma desinência número pessoal. O que sobrou para esse azinho aqui? Vogal temática. Conhecia, conhece, radical. E ia, que é uma desinência modo temporal. Conhecia está indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Que é pretérito. Pretérito, só o acento que não é aqui, que é na outra sílaba, né? Pretérito imperfeito indicativo, conhecia. Então, no caso aqui, eu não tenho vogal temática. A vogal temática do verbo conhecer é a letra E, né? Conheceríamos, por exemplo, aí apareceria. Queremos. Queremos. Então, aqui eu tenho radical, primeira pessoa, é uma desinência número pessoal, e isso aqui é uma vogal temática. Aqui não precisou, foi direto do radical para a desinência, né? Sabemos, sabemos, igual aqui, ó. Fez a ponte. Vogal temática. E aqui radical, e aqui desinência número pessoal. Verbo aqui no presente do indicativo, né? Aqui também no presente do indicativo. Esse daqui, pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo também. A gente vai treinando isso aqui também, né? Bom, então a única alternativa que não apresenta vogal temática, que é essa vogal que liga o radical a desinências, é a letra B de bola, porque a desinência, esse ia, se junta diretamente ao radical, né? Não precisou de vogal temática naquela especificidade do verbo. Ai, Flávia, eu achei que todas as formas verbais apresentariam vogal temática. Não, não é assim, a gente tem que olhar o contexto, tem que olhar um por um. Essa outra questão aqui, ó, também achei super criativa. Em todas as alternativas, há elemento mórfico indicativo de plural, mais ou menos igual a de gênero, só que mais maldosa. Por quê? A gente associa o plural com a letra S. Só que o que acontece? Na palavra ônibus, esse S não é indicativo de plural. Tanto que o plural é dado pelo determinante.
Então, aqui o plural é dado pelo determinante. O ônibus, os ônibus. Então, o plural é dado pelo determinante. Não é indicativo de plural. Quaisquer plural, luzes plural, vezes plural e pressas plural. Saiu as pressas, isso é um plural, né? Então, em todas as alternativas, eu tinha um S indicativo de plural, com exceção da palavra ônibus, cujo plural é dado pelo determinante. Então, essa letra S, ela faz parte do radical. Ela não é uma desinência de plural, beleza? 16, temos o seguinte: assinale a alternativa em que não ocorre derivação sufixal. Poder fez poderoso. Derivação sufixal, né? Reunissem, eu tenho prefixo, ó, re mais unir mais, o que é isso aqui? Isso aqui não é sufixo, né, gente? O que é isso? Só lembrando. Não são sufixos. SSE vai ser uma desinência modo temporal. Está indicando que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. E esse M que está aparecendo aqui é uma desinência número pessoal. Está indicando que o verbo está na terceira pessoa do plural. Beleza? Então, reunissem. Ah, mas o re é um prefixo, Flávia. O re é. Então, no caso aqui, o que é que nós vamos ter? Um caso de derivação prefixal. Tem que ter muito cuidado, né? Porque isso aqui não formam novas palavras, não são sufixos, são desinências. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir sufixo com desinência, né? Atenção! Não confunda sufixo com desinências. Sufixos formam novas palavras. Desinências representam flexões, não formam novas palavras. É a mesma palavra conjugada. Supostamente, aí a gente tem sufixo, né? Suposto, pôs no feminino, supostamente. Derivação sufixal. Justo, passou para o feminino, justamente. Derivação sufixal. Humano, mais o sufixo que? Dade. Derivação sufixal. Então, a única alternativa que não foi formada por derivação sufixal, letra B, de bom a gente continuar estudando, né? Flávio, mas eu já estou cansado, o problema é seu, engole o choro e continua, que não tem jeito não, vai até o final, e eu também. 19, também estou cansada, gente, dei aula hoje de manhã, tarde e noite. O mesmo processo de formação da palavra infelizmente é observado em infelizmente. Eu posso fazer infeliz e posso fazer felizmente. Eu posso usar somente o prefixo e somente o sufixo. Isso quer dizer o seguinte, acréscimos independentes. Se são acréscimos independentes, eu tenho um caso de derivação prefixal
e sufixal. Desigual e igualdade. Eu posso fazer desigual então, eu posso usar só com prefixo e só com sufixo. Derivação prefixal e sufixal. Então, derivação prefixal e sufixal. Anoitecer. O que vai acontecer com anoitecer? Vem da palavra noite. Eu não posso fazer à noite. Aí o menino, pode, Flávia, a noite foi boa. Não, gente, isso não existe assim, não. E nem posso fazer anoitecer. O que existe é à noite assim ou à noite assim, né? Então, não delira que isso aqui não existe. Então, não tem à noite com prefixo e nem anoitecer. Significa que a palavra anoitecer é um caso de parassíntese. Envelhecer, eu não vou ter envelho, vem de velho, né? E nem envelhecer. Bom, se eu não vou ter isso nem isso, para síntese, né? Envergonhar. Em mais vergonha. Vem de vergonha, né? Envergonha, não vai ter. Ô, Flávia, ele envergonha a mãe. Isso é uma conjugação do verbo envergonhar. Lembrando que conjugação não são novas palavras, né, gente? Um verbo conjugado é o próprio verbo, então não são novas palavras. Envergonha, e eu não vou ter também vergonhar. Não e não, para síntese. Então, o mesmo processo de formação de infelizmente é o processo de desigualdade. 18. A alternativa cujas palavras retiradas do texto, aqui eu não peguei o texto porque não precisava, mostram o mesmo tipo de processo de formação é folhagem, folha, mais gen, sufixal, né? Insustentável, eu tenho sustentável, insustentável. Né? Basicamente, aqui eu tenho um prefixo. Um argumento sustentável, um argumento insustentável. Pássaro, passarinho. Então, sufixo aqui, derivação sufixal. Imoral, prefixo, derivação prefixal. Gago, gagueira, derivação sufixal. Aqui ele foi gentil porque ele colocou os mesmos elementos. Manga, mangueira, derivação sufixal. Irreverência, reverência, irreverência, prefixal. Caprichoso, sufixal. De modo que a nossa resposta vai ser a letra C, de continuarei estudando até tomar posse. Apresenta o mesmo processo de formação de incomum. Não. Prefixo, né? Com valor de negação. Incomum que não é comum. Só para a gente pegar a carga semântica. Bom, repor, prefixo. Incapaz, prefixo. Inquieto, prefixo. Né? Insolente,
ok. Prefixo, solente, insolente. Cobrir, descobrir, dá. Comemoração, comemorar, faz comemoração. Aqui não dá. Derivação sufixal. Indiferente dá, tem um prefixo aqui, beleza? Desamar também dá, prefixo aqui. Justiça não dá, derivação sufixal. Justo faz justiça, né? Então, justo faz justiça, derivação sufixal. Bater, debater, prefixo, dá. Abafo, desabafo, ainda vai. Ensolarado, em, mais sol, mais ado, e ainda vai ter uma sílaba aqui para ligar, né? Ensolarado é derivação parassintética. Então, eu tenho algumas palavras aqui que não se ajustam à palavra em comum, de modo que a minha resposta vai ser letra A. De amanhã vou estudar português e eu estarei aqui para estudar junto com vocês, que é o melhor de tudo, né? A gente está aqui animadíssimo amanhã. E a nossa resposta é a letra A. Depois, a palavra repintando traz em seu início o prefixo re, que nos dá a noção de algo que se repete. Então, repintando significa pintar outra vez, que é uma questão semântica, tá vendo? A palavra abaixo, formada com esse mesmo prefixo, com a ideia de repetição, não é retrato, é reabro. Reabro, abrir novamente. Não é respirar, nem remoto, nem recendentes, né? Reabro no sentido de abrir novamente. É uma questão de carga semântica do prefixo. Perguntando onde é que dá essa ideia de o quê? Repetição, repaginar, reavaliar, reorganizar, reabrir. Então, nesse caso aí, a gente tem a noção de fazer de novo. E agora nós acabamos a nossa sequência de questões de hoje. 20 questões de formação de palavras, tá vendo? Você já tem uma super noção de como é que esse conteúdo é cobrado. E é assim que tem que ser. Acabamos.